Hoje você vai ouvir um relato impressionante e transformador. Vivi uma experiência de quase morte e fui confrontada por Jesus sobre um pecado que sempre considerei inofensivo, a masturbação. O que presenciei no tribunal espiritual mudou minha vida para sempre. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias poderosas como essa. Agora, prepare-se para uma revelação inesperada. Eu sou Riley Johnson, professora em Nova Orleans, esposa dedicada de Michael e mãe orgulhosa de 2 filhos. Ao longo dos anos, levei uma vida que, aos olhos dos outros, parecia perfeita. Fé inabalável, dedicação à família e à igreja, além de um trabalho que eu amava. No entanto, por trás dessa imagem de virtude, escondia-se um pecado íntimo, um segredo que, sem que eu percebesse, me afastava de Deus e me aprisionava em um ciclo de culpa e desconexão espiritual. Minha rotina por muito tempo foi um reflexo de normalidade e dedicação, mesmo que, secretamente, eu carregasse um fardo que nem eu mesma compreendia totalmente. Eu sempre acreditei que minha vida representava a perfeição que eu buscava. Como professora em Nova Orleans, esposa de Michael e mãe de 2 filhos adoráveis, parecia que eu tinha tudo o que poderia desejar. Porém, por dentro, havia um segredo escondido por trás de minhas orações noturnas e sorrisos sinceros ao acordar. O sol mal despontava e eu já estava de pé, preparando o café da manhã para minha família. Michael, meu marido, sempre me cumprimentava com um sorriso afetuoso e uma xícara de café, dizendo: "Bom dia, amor. Hoje será um dia abençoado, você vai ver." Essas palavras simples, mas verdadeiras, eram o alicerce da minha vida. A fé sempre orientava cada passo meu. Frequentava a igreja regularmente, onde encontrava consolo e a certeza de estar no caminho certo, embora algo dentro de mim me dissesse que havia uma falha oculta. Nas salas de aula, meu espaço de trabalho se transformava em um santuário. Meus alunos me olhavam com respeito e admiração, e eu me esforçava para transmitir não apenas conhecimento, mas também valores e esperança. Durante uma aula sobre coragem, um de meus alunos, Jacob, comentou: "Professora Riley, você sempre parece tão confiante, como se nada pudesse abalá-la." Sorri e respondi com a humildade que me caracterizava: a verdadeira coragem é admitir nossas fraquezas e buscar a luz, mesmo quando a escuridão nos rodeia. Essas palavras, ditas com sinceridade, carregavam uma ironia amarga, pois, embora eu pregasse a importância de enfrentar nossas sombras, escondia uma parte de mim que eu não tinha coragem de encarar. Em casa, minha rotina seguia o mesmo ritmo constante, com orações e conversas familiares que formavam o plano de fundo da minha vida. À noite, quando todos já estavam na cama, eu me sentava sozinha no meu quarto, com a Bíblia aberta e o coração apertado. Ali, entre as palavras sagradas, buscava a paz que minha alma ansiava, mas, ao mesmo tempo, lutava contra um sentimento de inadequação que me consumia. "Senhor, me perdoe se eu falhar, se minhas fraquezas me afastarem de ti", sussurrava, com a voz embargada pela emoção. No entanto, havia algo mais, um pecado que eu considerava insignificante. Algo tão íntimo e privado que jamais compartilharia com ninguém. Essa prática, que para mim era apenas um alívio momentâneo, tornou-se um hábito silencioso. Mesmo depois de me sentir culpada logo após, justificava internamente que aquilo não era relevante diante de toda a minha dedicação. Eu acreditava erroneamente que essas pequenas falhas não comprometiam a grandeza da minha fé. Mas, com o tempo, essa justificativa se transformou em um muro invisível que me separava de uma conexão mais profunda com Deus. Minha vida, com todas as suas rotinas e rituais, era marcada por uma dualidade silenciosa. Em público, eu era a mulher que irradiava confiança e esperança, mas, no íntimo, lutava contra uma sombra que ameaçava apagar a luz que tanto prezava. Entre risos, orações e conversas sinceras com minha família, a verdade permanecia oculta, aguardando o momento em que se revelaria de forma dolorosa e transformadora. Naquela tarde, o dia seguiu seu curso habitual. As aulas, os cumprimentos dos alunos, o sorriso encorajador de Michael ao chegar em casa. Tudo parecia estar em perfeita sintonia. No entanto, uma inquietação crescente tomava conta de mim, como um sussurro que se transformava em um grito abafado, mas que eu insistia em ignorar. Ao caminhar pelos corredores da escola, senti uma estranha fadiga que parecia consumir minhas energias. Um dos alunos, Ian, se aproximou e disse, com um toque de preocupação: "Professora Riley, você parece um pouco cansada hoje. Está tudo bem?" Respondi com um sorriso forçado, tentando dissipar a preocupação que vi nos olhos dele. "Ah,
É só o acúmulo de tarefas. Não se preocupe, logo estarei descansada, menti. Chegando em casa, o ambiente acolhedor de meu lar não conseguiu abafar a inquietação que me consumia. Michael percebeu imediatamente que algo estava diferente em meu semblante. Riley, você está bem? Seu olhar está distante, como se estivesse lutando contra algo invisível. Tentei desviar o assunto, dizendo que era apenas cansaço, mas ele insistiu com preocupação genuína: amor, sei quando algo não está certo. Se precisar conversar, estou aqui. Aquelas palavras ecoaram em meu coração como um bálsamo, mas também me lembraram da fragilidade com que eu vinha mascarando minha angústia interna. À noite, como de costume, fui para o meu quarto em busca de consolo, mas algo estava diferente. Ao deitar, uma sensação de peso se instalou em meu corpo, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado denso e meus pensamentos se emaranhassem. Por que, Senhor, por que essa sensação de opressão? Pensei, enquanto tentava me aconchegar sob os lençóis. A exaustão se transformou em um cansaço tão profundo que cada batida do meu coração parecia se misturar com o pulsar do universo. Em um piscar de olhos, a escuridão tomou conta de tudo e meus olhos se fecharam, mas não de forma gradual. Foi um corte abrupto de consciência, me lançando em um abismo desconhecido. Nesse momento, o mundo ao meu redor desapareceu. A sensação de controle sumiu e fui tomada por um vazio sufocante, onde só restava a certeza de que algo transcendental estava prestes a acontecer. Entre o limiar da existência e o desconhecido, me senti sozinha, vulnerável e à mercê de uma força que eu ainda não entendia. Quando a escuridão total se instaurou, tudo mudou de repente. Foi como se eu tivesse sido arrancada de mim mesma, meu espírito se separando do corpo físico que sempre conheci. Um pânico inexplicável tomou conta de mim, e meu coração, mesmo sem estar mais ligado ao corpo, batia freneticamente. A resposta não veio em palavras, mas em uma percepção aguda de que eu estava sendo transportada para outro plano, um lugar onde as leis do tempo e do espaço não se aplicavam. Enquanto flutuava nesse abismo de silêncio e escuridão, percebi vagamente o contorno do que antes foi meu corpo. Era como ver uma sombra distante, uma figura que se movia lentamente e sem vida. Eu, agora, uma entidade livre da matéria, experimentava uma realidade completamente nova. Contudo, uma saudade profunda invadiu minha alma, como se algo essencial estivesse sendo deixado para trás. Neste estado, tentei gritar, chamar por socorro ou tentar retornar ao meu corpo, mas minha voz se perdeu naquele espaço sem som. A sensação de separação se intensificava à medida que imagens desconexas surgiam em minha mente, fragmentos de memórias que se misturavam com vislumbres de outra dimensão. Vi rostos de entes queridos que pareciam distantes, como se estivessem presos em um eco do passado. A lembrança do abraço de meus filhos, o sorriso deles, até mesmo o olhar de compreensão dos meus alunos, passou rapidamente pela minha mente, trazendo um calor passageiro, mas também um sentimento amargo de que algo havia mudado para sempre. Eu estava no limiar de uma nova realidade, numa fronteira invisível onde o mundo material se dissolvia e o espiritual emergia. Uma vibração sutil me chamava a deixar para trás tudo o que conhecia. A dúvida ecoava em minha mente: será este o fim ou o início de algo novo? O terror e o fascínio se misturavam enquanto a realidade se tornava algo fluido e incerto. Em meio a esse estado de quase transcendência, não pude evitar refletir profundamente sobre o que significa realmente ser humano. O corpo não passaria de uma casca temporária, enquanto o espírito, uma chama eterna, ansiava por liberdade. As respostas eram imprecisas, mas uma coisa era clara: algo grandioso estava prestes a se revelar. A separação do corpo, abrupta e avassaladora, parecia o primeiro passo de uma jornada que mudaria para sempre minha visão sobre a vida. Quando o vazio parecia me consumir por completo, uma mudança radical surgiu. A escuridão cedeu lugar a uma luz intensa e acolhedora, que se formava no horizonte do meu ser. Aquela luz não era apenas um brilho passageiro, mas uma presença pulsante que se expandia com uma força tangível, dissipando as sombras que me cercavam. O calor, suave e reconfortante, preencheu cada fibra do meu ser. Eu tentava entender o que estava acontecendo, mas as palavras pareciam insuficientes para descrever tamanha transformação. A clareza daquela luz era tão intensa que tudo o que eu conhecia parecia pequeno diante do poder que emanava dela. À medida que ela se aproximava, uma figura começou a se delinear. Inicialmente, seus contornos eram indistintos, mas logo se tornaram uma visão que eu jamais esqueceria. Diante de mim, apareceu Jesus, com olhos cheios de uma compaixão profunda, capazes de enxergar cada cicatriz e segredo da minha alma. Ele não usava palavras,
Sua presença falava por si mesma, preenchendo o ambiente com um amor incondicional e uma aceitação plena. Riley, sua voz suave e firme ecoou dentro de mim, não através de sons, mas como uma percepção que transcendia a comunicação verbal. Você está diante da verdade e é hora de conhecer o caminho da redenção. Seus olhos me observavam com tal sinceridade que, naquele instante, todas as mentiras que eu contava a mim mesma desmoronaram. Senti uma calma imensa, como se toda a inquietação dentro de mim se dissipasse com aquele olhar que parecia abraçar toda a minha existência. Enquanto a luz nos envolvia, a sensação de que o tempo havia parado tomou conta de mim, e o silêncio se tornou repleto de significado. Não havia julgamento, nem condenação, apenas uma profunda revelação. Jesus começou a me conduzir por um corredor de memórias, onde cada momento da minha vida se desenrolava diante de mim. Cada gesto, cada escolha, até mesmo aquelas que eu tentava esconder, eram expostas com uma clareza que fazia cair todas as defesas. Veja, Riley, ele disse, cada momento foi registrado, não para te condenar, mas para te mostrar o quanto você é amada e o quanto pode se libertar. Suas palavras trouxeram consigo uma onda de calor, prometendo cura. Seus dedos, etéreos e gentis, tocaram meu ser, e senti como se uma corrente de energia percorresse cada parte do meu corpo, reconectando-me a aspectos que eu nem sabia que estavam distantes. Em meio a esse encontro divino, fui tomada por uma série de emoções, alívio, remorso, mas, acima de tudo, uma esperança inabalável. Entendi que, apesar de meus erros, existia um caminho para a libertação. Um caminho que começava com aceitação e rendição. Uma voz familiar ecoou novamente: você tem a oportunidade de recomeçar, de deixar para trás os grilhões que te prendiam. Naquele momento, a luz se intensificou, confirmando que minha jornada de redenção estava apenas começando. No calor acolhedor daquela luz, fui transportada para uma dimensão onde o tempo se comprimia, e cada instante da minha existência se revelava com uma intensidade avassaladora. De repente, como se estivesse assistindo a um filme, comecei a reviver cada memória, momentos de pura alegria, e também os episódios onde minha alma se enredava em silêncios de culpa. A sensação era tão vívida que, por um momento, não sabia se estava vivendo ou observando minha própria história. Caminhando por esse corredor de lembranças, vi-me na infância, brincando inocentemente sob o sol de um verão de Nova Orleans. A risada que ecoava era uma melodia que agora me trazia saudade e melancolia. Foi quando a voz de Jesus, suave e serena, sussurrou: cada riso, cada lágrima, construiu o ser que você é hoje. Suas palavras penetraram minha alma, trazendo um conforto profundo, mas também uma dolorosa verdade sobre minhas escolhas. À medida que avançava, as imagens revelavam não apenas momentos de pureza, mas também aquelas pequenas falhas que eu sempre tentei esconder. Lembrei-me de uma tarde de outono, quando, isolada em meu quarto, busquei consolo em práticas que eu achava inofensivas. Mas, naquele instante, a memória se transformou em um espelho que refletia meu pecado oculto, a masturbação. Durante tanto tempo, justifiquei esse ato como algo sem importância, mas agora ele se apresentava como um obstáculo à minha verdadeira conexão com Deus. O peso dessa revelação foi profundo. Senti uma mistura de remorso e tristeza, como se cada desculpa que dei a mim mesma estivesse sendo desmascarada, expondo a vulnerabilidade de um coração que ansiava por libertação. Em meio a esse turbilhão de emoções, vi Jesus caminhar ao meu lado, sua presença oferecendo silêncio, compaixão e compreensão. Riley, sua jornada não é definida pelos seus erros, mas pela sua capacidade de aprender e se transformar, disse ele. E essas palavras foram como um bálsamo para as minhas feridas internas. À medida que a revisão da minha vida avançava, cada lembrança se conectava a outra, criando um mosaico complexo de vivências, momentos em que a fé e a dúvida dançavam juntas, moldando a dualidade de minha existência. Havia cenas de meus ensinamentos na sala de aula, onde minhas palavras tocavam e inspiravam meus alunos, mas também havia momentos de solidão, quando a culpa se manifestava até mesmo nas horas de oração. Por que me abandonaste quando mais precisei de mim? Pensava meu eu ferido, em um diálogo silencioso e doloroso que ecoava no vazio do tempo. Ao imergir profundamente em minha própria história, percebi que minha vida não poderia ser reduzida a um único erro ou falha. Cada escolha, cada ato, seja de rendição ou resistência, contribuiu para o ser que eu era naquele momento. Foi então que a revelação se fez clara. A verdadeira transformação não exigia apenas o reconhecimento de meus pecados, mas também o desejo sincero de seguir um novo caminho, onde a luz de Jesus iluminasse até os cantos mais sombrios de minha alma.
Essa revisão não foi apenas uma sucessão de imagens, foi um chamado à honestidade espiritual, um convite para que eu me confrontasse com minhas fraquezas e as transformasse em aprendizado. Com lágrimas silenciosas, senti que estava finalmente pronta para abraçar a verdade e aceitar o fardo da mudança, deixando para trás os hábitos que me aprisionavam. Quando a revisão chegou ao fim, a atmosfera ao meu redor mudou de forma drástica. A luz que antes me envolvia intensamente começou a se modificar, assumindo contornos mais solenes e sérios. De repente, encontrei-me em um ambiente que lembrava um vasto tribunal celestial, onde não havia cadeiras ou bancadas como conhecemos na Terra, mas uma imensidão de energia e presença que emanava autoridade e justiça. Enquanto flutuava naquele espaço etéreo, uma sensação de reverência misturada com temor tomou conta de mim. Ao meu redor, as sombras dançavam e se dissipavam, revelando figuras que representavam os elementos da verdade e da justiça divina. A presença de Jesus continuava a me acompanhar, mas agora com um semblante que mesclava compaixão e firmeza. Seus olhos, que antes irradiavam calor e amor, agora refletiam a seriedade de uma missão maior: revelar a verdade de minha existência. Uma voz profunda, que parecia surgir de todos os cantos daquele ambiente, ecoou: Riley Johnson, é chegada a hora de enfrentar o que há em seu coração. A voz não tinha tom ameaçador, mas trazia consigo a autoridade de um juiz celestial. Senti meus joelhos tremerem, não tanto pelo medo, mas pela convicção de que cada palavra carregava um peso que eu não podia ignorar. Diante de mim, uma cena começou a se desenrolar. Vi uma espécie de tribunal onde cada escolha e cada ato da minha vida eram analisados como provas de uma existência entre a luz e as sombras. No meio dos espectadores invisíveis naquele ambiente, consegui distinguir a presença do inimigo, Satanás, que se manifestava como uma figura sutil, mas com a clara intenção de usar meus pecados contra mim. Seus olhos brilhavam com uma malícia disfarçada, enquanto apontava lentamente para o ato de masturbação, que por tanto tempo eu havia negado ser relevante. Jesus, com um olhar que mesclava tristeza e compaixão, falou novamente: veja, cada ato de justificativa que você permitiu, cada vez que diminuiu a gravidade do seu pecado, construiu um muro que o inimigo agora usa para te aprisionar. Suas palavras cortaram como uma lâmina, revelando a dura verdade de que minhas falhas não eram erros passageiros, mas correntes que me mantinham distante da verdadeira liberdade. Enquanto a cena se desenrolava, imagens vívidas surgiram diante dos meus olhos. Vi os momentos em que, apesar de uma fé aparente, não conseguia ouvir a voz do Espírito Santo. Vi como a culpa e a vergonha eram minimizadas por desculpas, e cada justificativa que dei para o meu pecado era agora apresentada como evidência em um tribunal onde não havia espaço para desculpas ou meias-verdades. A tensão aumentava a cada segundo, e meu coração parecia pulsar em um ritmo que se espalhava pelo próprio universo. Em meio a esse cenário de julgamento espiritual, um silêncio pesado tomou conta de tudo, como se o próprio tempo estivesse esperando por uma decisão. Senti a presença de Jesus se aproximar, e em um sussurro quase inaudível, ele me assegurou: não estou aqui para te condenar, mas para te libertar. A verdade pode doer, mas ela é o caminho para a redenção. Essas palavras me confortaram momentaneamente, pois mesmo diante do tribunal, percebi que havia uma chance de reconstrução. Eu estava ali, diante da verdade, encarando as consequências de cada escolha, de cada justificativa que me afastava do divino. A atmosfera estava carregada com a energia de um momento decisivo, onde minha alma seria julgada, não para ser destruída, mas para ser curada e transformada. A presença do inimigo persistia, mas a mão firme e acolhedora de Jesus me lembrava de que o perdão e a redenção estavam ao alcance, bastando que eu me rendesse completamente. No momento em que o tribunal espiritual parecia atingir seu clímax, senti uma mudança sutil na atmosfera, como se a intensidade do julgamento se transformasse em uma oportunidade de redenção. Jesus se aproximou com um semblante de ternura e firmeza que contrastava com o rigor do ambiente. Seus olhos, agora repletos de amor incondicional, fixaram-se nos meus, e eu soube que ele não estava ali apenas para apontar meus erros, mas para me oferecer uma saída, uma verdadeira libertação da escuridão que me aprisionava. Riley, disse Jesus, com uma voz suave, mas cheia de poder, a liberdade não está na negação dos seus erros, mas na coragem de enfrentá-los e se render completamente ao amor divino. Eu te ofereço 2 caminhos, um que te mantém prisioneira do peso do pecado e outro que te conduz a uma vida de renovação e luz. Essas palavras, ditas com tanta compaixão, penetraram profundamente minha alma, despertando uma esperança que eu acreditava ter perdido para sempre. Enquanto ele falava, visualizei 2 estradas diante de mim,
À esquerda, um caminho sombrio, pavimentado por justificativas e velhos hábitos, onde cada passo era marcado pelo peso da culpa e do medo. À direita, um caminho iluminado, onde cada gesto de fé e entrega abria portas para a redenção e para a verdadeira paz interior. Mas, Senhor, como posso ter certeza de que esse caminho de luz me levará à verdadeira liberdade? Questionei, com a voz trêmula, revelando toda a minha vulnerabilidade. Jesus sorriu suavemente e respondeu: a liberdade não vem sem a coragem de mudar. Cada passo em direção à luz será um passo rumo à cura. O passado não pode ser alterado, mas o futuro se constrói a cada momento em que você decide se render à verdade. Senti uma onda de alívio, mas também um medo paralisante. As correntes que me prendiam começaram a se desfazer lentamente diante da promessa de uma nova vida. No entanto, a incerteza de abandonar velhos hábitos ainda persistia, ecoando como um sussurro insistente no fundo do meu ser. Tenho vivido tanto tempo no conforto dessas justificativas que agora o desconhecido me assusta, confessei, com lágrimas silenciosas rolando pelo meu rosto. Jesus se aproximou ainda mais, com um toque suave, disse: o desconhecido é onde reside a verdadeira transformação. Não permita que o medo do novo te impeça de experimentar a plenitude do meu amor. Eu estou contigo em cada passo do caminho. A cena se tornava cada vez mais intensa, quase palpável. O ambiente, que antes era marcado por um silêncio de julgamento, agora vibrava com a promessa de reconciliação. Cada palavra de Jesus iluminava os recantos mais obscuros da minha alma, mostrando que a oferta de libertação não era apenas um consolo, mas um convite ativo à mudança. Senti que, naquele exato momento, minhas escolhas se apresentavam como águas. Aceitar a oferta significava abrir mão de anos de culpa, vergonha e isolamento espiritual, e abraçar um futuro onde a fé e o amor poderiam finalmente florescer. Com o coração acelerado e a mente repleta de dúvidas e esperanças, percebi que a decisão era minha e somente minha para moldar o restante da minha existência. Cada respiração trazia a certeza de que, mesmo que o caminho fosse árduo, a jornada rumo à verdade era o único destino possível. A decisão foi tomada naquele momento exato. Escolhi a luz e abracei a liberdade que Jesus me oferecia. Assim, enquanto a oferta de libertação ainda ecoava na imensidão do tribunal espiritual, senti uma força irresistível me puxando de volta para o meu corpo. Foi como se cada fibra do meu ser fosse envolvida por uma urgência que eu nunca havia experimentado. A escuridão se transformou, e percebi que uma nova energia se acumulava dentro de mim. Senti como se minhas entranhas fossem preenchidas por um calor reconfortante, uma corrente de vida que se insinuava a cada batida do coração. Estou voltando, pensei, com a voz interior carregada de renovação, enquanto a sensação de separação dava lugar a uma aproximação gradual com o mundo físico. A transição foi tão abrupta quanto rápida. Em um piscar de olhos, o silêncio absoluto deu lugar ao som familiar do ambiente ao meu redor. Senti a pressão do colchão, o toque suave dos lençóis, e de repente, meu peito se encheu de um ritmo frenético e vivo. Foi como se eu tivesse sido reacendida, com cada célula vibrando com a energia de um novo começo. Do outro lado dessa barreira entre a vida e a morte, ouvi Michael gritar meu nome com desespero e alívio. Riley, responda. Sua voz carregada de preocupação se misturava aos batimentos acelerados do meu coração. Em meio à confusão, minha consciência começou a retornar, como um filme que volta à tona após anos de esquecimento. Abri os olhos com dificuldade, mas logo percebi que estava de volta. De volta ao quarto, de volta à vida. Enquanto os primeiros momentos após o retorno se desdobravam, senti uma mistura de confusão e clareza. Michael correu até o meu lado, segurando minha mão com firmeza e lágrimas escorrendo pelo rosto. Você voltou, meu amor, você voltou para nós, disse ele, com a voz embargada, repleta de emoção e incredulidade. Tentei sorrir, mas as palavras me faltaram, pois a intensidade do momento transcendeu qualquer tentativa de expressão verbal. Uma enfermeira, que vinha checando meus sinais vitais, se aproximou com cautela. Você está bem, Sra. Riley? Precisa de algo? Perguntou ela, e eu apenas acenei com a cabeça, sentindo que a recuperação não seria apenas física, mas uma transformação interna que ainda precisava ser plenamente compreendida. Enquanto os minutos passavam, o impacto do retorno se fazia sentir em cada movimento. Cada respiração parecia carregar consigo a lembrança do tribunal espiritual e da oferta de redenção que me foi feita. Eu me sentia leve, sem o peso constante de culpa e vergonha que carreguei por tantos anos. Era como se o milagre do retorno tivesse apagado as sombras de uma vida inteira, permitindo que a luz que experimentei penetrasse cada canto da minha alma.
Mais tarde, deitada na cama do hospital, com o som distante dos passos e conversas dos profissionais, ouvi minha própria voz sussurrar: estou viva, e algo mudou para sempre. A sensação era indescritível. Não se tratava apenas de um retorno físico, mas de um renascimento espiritual. Uma nova jornada começava, onde o passado doloroso encontrava a promessa de um futuro cheio de esperança e fé. Acordando naquele hospital, com o corpo ainda frágil, mas o espírito inflamado por uma nova energia, percebi que algo dentro de mim havia se reconfigurado de maneira irrevogável. Os dias seguintes foram marcados por uma transformação que ia além do físico. Era uma mudança profunda e interna, que fazia com que cada pensamento e sentimento se alinhasse com um propósito renovado. Enquanto as visitas de familiares e amigos aqueciam o quarto com sua presença, eu me via refletindo sobre o peso que carregava antes, a luta constante contra os demônios que me mantiveram em cativeiro por tanto tempo. Lembrava de cada justificativa que usei para silenciar minha consciência, de cada ato de negação que construiu um muro invisível entre mim e a verdadeira liberdade espiritual. Agora, no entanto, tudo parecia ter se dissipado diante da clareza proporcionada por aquele retorno milagroso. Certa manhã, enquanto o sol penetrava pelas cortinas do quarto, Michael se aproximou, com os olhos cheios de emoção, e murmurou: você mudou, Riley. Há uma paz em você que nunca havia visto antes. Essas palavras simples e sinceras ressoaram no silêncio do meu coração, confirmando que o milagre não foi apenas voltar à vida, mas renascer de dentro para fora. Eu sabia, naquele momento, que os anos de culpa, vergonha e solidão estavam se transformando em aprendizado e esperança. Durante minhas longas horas de recuperação, comecei a escrever cartas e diários, não para expor ou vangloriar a experiência, mas para registrar cada sentimento, cada descoberta interior. A caneta se tornou uma extensão da minha alma, e a cada palavra escrita, sentia como se estivesse libertando parte do fardo que me aprisionava. Descobri que a verdadeira transformação acontecia quando eu aceitava minhas imperfeições e as encarava com a honestidade que apenas o amor divino pode oferecer. Lembrava-me de momentos dolorosos, aqueles em que a culpa me consumia como um fogo incontrolável. Mas agora, com a presença constante do olhar de Jesus em minha memória, percebia que cada erro era, na verdade, uma oportunidade para crescer e me aproximar mais do divino. O que antes era um reflexo de minha fraqueza se transformava em uma lição de resiliência e fé. No decorrer dessa jornada, também comecei a redescobrir a beleza das pequenas coisas: o aroma do café pela manhã, o som das risadas de meus filhos, o abraço apertado de Michael que me fazia sentir que, apesar de tudo, eu pertencia ao que era eterno e verdadeiro. A transformação interna não foi uma mudança abrupta, mas um processo contínuo, onde, a cada dia, me esforçava para viver de acordo com a nova luz que me guiava. Em conversas silenciosas com meu próprio coração, aprendi a perdoar, não apenas os meus erros, mas a mim mesma. Esse perdão, tão necessário e libertador, abriu espaço para que a esperança florescesse onde antes havia apenas o vazio. Cada gesto de amor e compaixão que eu praticava agora tinha um significado especial. Era o reflexo de uma alma que finalmente se reconhecia como digna da graça divina. Assim, minha transformação interna se consolidava não como uma simples mudança de comportamento, mas como um renascimento espiritual, que redefinia o sentido da minha existência. A cada novo dia, eu me aproximava mais da verdade de que viver em comunhão com Deus era a única forma de experimentar a verdadeira liberdade, e que, mesmo diante das adversidades, o amor e o perdão eram os caminhos que me conduziam à paz interior. Recostada na calma do entardecer, ainda sob os efeitos de um renascimento que parecia transcender a mera recuperação física, sentei-me para refletir sobre a jornada que havia vivido. Cada suspiro, cada batida do meu coração, agora ecoava como um lembrete da transformação que ocorrerá. A experiência que me levou do abismo à luz era mais do que uma simples narrativa de quase morte. Era um chamado profundo para que eu vivenciasse a verdade e compartilhasse a lição que aprenderá. Enquanto a luz suave do final do dia invadia o quarto, recordava as palavras de Jesus, sussurradas com a compaixão de um pai amoroso: Riley, sua vida é um testemunho de que a redenção é possível para todos que se abrem à verdade. Essas palavras se transformaram em um mantra que repetia silenciosamente, preenchendo minha mente com uma determinação renovada. Eu sabia que, embora tivesse retornado à normalidade, a experiência deixará marcas profundas, cicatrizes que, longe de serem vestígios de dor, eram símbolos de superação e libertação. Decidi, então, que minha missão seria viver essa verdade diariamente, sem jamais me fechar em um mundo de silêncios e justificativas. Em uma tarde tranquila,
enquanto ajudava minha filha a fazer o dever de casa, ela me disse: "Mamãe, parece que você está mais feliz hoje. É como se um grande peso tivesse saído do seu coração." Sorri emocionada e respondi: "Sim, querida, às vezes precisamos enfrentar nossos medos e nossos pecados para encontrar a verdadeira paz. A luz pode vir mesmo dos momentos mais sombrios." Essas palavras simples, mas carregadas de significado, reforçaram minha convicção de que o verdadeiro chamado não estava apenas em reviver a experiência, mas em inspirar os outros a buscarem a mesma liberdade interior. Nas noites seguintes, durante as orações solitárias, deixava meu coração falar com Deus, confessando minhas fraquezas, mas também expressando gratidão por ter recebido uma segunda chance. Cada oração era um diálogo sincero, onde o perdão e o amor divino se entrelaçavam em uma promessa de esperança. Eu me perguntava: como posso ajudar aqueles que ainda estão prisioneiros de seus pecados ocultos? Como posso mostrar que, mesmo na escuridão, há uma luz pronta para nos resgatar? Essa indagação me levou a buscar maneiras de agir no mundo sem precisar me colocar em evidência, pois a experiência não era para ser transformada em espetáculo, mas em um convite íntimo à mudança. Através de conversas discretas com amigos da igreja e até mesmo com colegas de trabalho, comecei a encorajar a sinceridade sobre os desafios espirituais. Em uma dessas conversas, Michael me disse, com um olhar cheio de orgulho e ternura: "Você sempre teve essa força interior, Riley. Talvez sua experiência possa ser um farol para outros que estão na mesma luta." Embora eu não desejasse expor minha vida em palestras ou livros, entendi que havia um chamado natural para compartilhar, mesmo que de maneira modesta e pessoal. Era um lembrete de que o verdadeiro testemunho está na autenticidade das pequenas atitudes diárias, na forma como tratamos os outros e nos cuidamos. Assim, aprendi que refletir sobre o passado não é um exercício de remorso, mas uma oportunidade de crescimento e renovação. Cada passo que dou, cada gesto de bondade e cada momento de autoconhecimento são convites para que outros também busquem a luz. O chamado à ação é sutil, mas inegável. Viver de forma transparente, aceitar nossas falhas, sobretudo, escolher diariamente a liberdade que vem da rendição a Deus. Ao terminar essa última reflexão, senti que minha jornada estava longe de terminar. Era apenas o começo de uma nova etapa, onde o amor e o perdão se tornariam os pilares de uma vida plena e verdadeiramente transformada. Nos vemos no próximo vídeo.